Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, é uma alegria, uma honra e uma satisfação estar reunidos convosco mais uma vez. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 4. Toda criação divina, não importa qual seja ela, depende da colaboração do outro e até mesmo do sacrifício de uns para a sobrevivência dos outros. Somos seres gregários, não só o amar ao próximo como a si mesmo, mas nós só podemos evoluir através dos nossos irmãos, pois eles nos ofertam a oportunidade de lhes servir em nome de Jesus, desenvolver a tolerância, desenvolver a paz, a paciência, compreender o que é a piedade. E é assim na natureza, pois entre as espécies, tanto do reino vegetal como do reino animal, alguns precisam servir de alimento para que outros possam continuar. Uma árvore, por exemplo, ela precisa do sol, precisa do vento, precisa da chuva para se desenvolver. A terra serve de recurso para que as formas que vivem sobre o solo e sobre ele possam continuar existindo. Algumas espécies de animais são predadores de outros, para que, a ciência nos diz, aconteça um equilíbrio entre eles. A semente que é lançada ao solo, ao mesmo tempo, ela não fica lá reclamando porque está escura, porque foi jogada no buraco. Ao mesmo tempo em que ela fixa as raízes para buscar e retirar da terra os nutrientes à sua sobrevivência, ela cresce em direção à luz, que somos nós. Ao mesmo tempo em que nós buscamos aqui neste planeta bendito evoluir, o nosso objetivo da nossa essência é buscar sempre a casa do Pai. Por isso a luz. E que luz é essa? A luz que é Jesus, a luz que nos guia. Então, mas nós sabemos, algumas plantas sobrevivem porque outras assim permitem. Nós temos as formas parasitárias, as formas de parasita tão comuns e às vezes até cultivadas nos lares. Nós temos animais que sobrevivem das sobras dos outros. Então, isso está em toda a natureza, isso está em todas as partes da natureza. Natureza essa que é, um reflexo da vida que nós devemos observar. Da mesma forma que existem esses recursos na natureza para que o equilíbrio se faça entre os reinos e entre as várias espécies que lá existem, também entre nós existem. E é sobre esses recursos que Jesus nos fala que nós estamos procurando desenvolver a plenitude da nossa existência. Percebemos então que em toda a criação não existe um isolamento entre as criaturas, entre os seres. Portanto, para progredir, crescer materialmente, espiritualmente, emocionalmente, o homem necessita viver em sociedade e contar com a bondade e o carinho dos outros. É assim quando nascemos, quando estamos no planeta e quando nós desencarnamos, quando retornamos ao mundo espiritual. Para nós chegarmos a esse mundo, necessitamos de espíritos que se comprometeram na espiritualidade a nos receber aqui como filhos, ofertando-nos a oportunidade de um corpo físico para que nós buscássemos as reparações e a reconciliação com a lei divina. Precisamos do médico e dos enfermeiros, de toda uma equipe para que nós possamos ser recebidos aqui quando nascemos. Enquanto vivemos, nós temos os nossos familiares, amigos, a sociedade, o trabalho, onde nós convivemos com inúmeras criaturas, evoluindo como nós, necessitados como nós, mas cada um
procurando a sua experiência, procurando a sua reparação. E quando retornamos ao mundo espiritual, para falar de uma forma poética, a nossa última morada, nós necessitamos da árvore transformada lá em um caixão pelo serrote, pela motosserra, pelo marceneiro, que vai nos ofertar aquele corpo que nos serviu de instrumento. Nós precisamos dos funcionários, né, dos chamados cemitérios, para que pudesse ali colocar-nos naquela situação de um até breve, do corpo físico que nos serviu. Tantas vezes, enfermiços, doentes, aflitos, nós procuramos encontrar o equilíbrio para as nossas lutas diárias. E onde encontrar, senão junto de pessoas que estão dispostos a nos ajudar? Às vezes não encontramos esse apoio na família, às vezes não encontramos no ambiente de trabalho, às vezes não encontramos naqueles a quem nós depositamos as nossas expectativas. Mas por quê? Porque não é que nós estamos olhando errado, nós estamos vivenciando e buscando expectativas onde não existem, porque as criaturas, cada uma tem as suas prioridades, todas elas têm as suas dificuldades, mas não está nelas, somos nós. Nós temos que voltar os olhos para nós mesmos, o autoconhecimento, a renúncia, ver verdadeiramente quais são os nossos objetivos, o que está nos levando a sofrer, o que está levando nessa busca e o que isso tem a ver com os mansos, o que isso tem a ver com mansuetude? É não reclamar, é não murmurar, é não blasfemar, é não se sentindo insatisfeito, não se sentindo castigado, punido. Deus não castiga, Deus não pune, Deus não recompensa, Deus não premia, porque qualquer preferência seria uma injustiça e Deus estaria perdendo um dos seus principais atributos, que é exatamente o da justiça. Então, onde buscar ajuda? Os recursos que Jesus se refere nesse ensinamento, onde estão? Fala-nos ele do recurso da simpatia, que ajuda, que compreende aquele que erra. Ele também nos fala da bondade, que concede essa ajuda, a bondade que perdoa, porque nós somos tão devedores quanto aquele que errou. Amplia a misericórdia no mundo e fortalece também a fraternidade entre todas as criaturas. Simpatia para que nós possamos compreender, para que a pessoa sinta confiança em falar conosco, em desabafar, em vir colocar para nós aquilo que lhe aflige. A bondade é a consolação, é tratar aos outros como gostaríamos que fôssemos tratados. E a fraternidade é o amar ao próximo como a si mesmo e, principalmente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, todas as oportunidades devem ser aproveitadas para que nós vivenciamos os exemplos que o Mestre nos deixou. Quase sempre nós falamos em paz, mas não praticamos, não colocamos isso na nossa vida diária. Falamos em fraternidade, mas discutimos em casa. Queremos que a nossa verdade seja aceita. Queremos que a nossa convicção seja a única a ser respeitada. Então nós falamos de paz, falamos de fraternidade, mas muito pouco nós exercitamos isso na nossa vida diária. E quando nós nos predispomos a isso, nós ainda não damos conta de que deve ser iniciado em nosso lar, através da bondade para com aqueles que nos cercam, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão reunidos conosco em um lar. O lar é uma reunião de espíritos reunidos pela misericórdia divina e o amor de Jesus. A casa é simplesmente uma morada de corpos. Então, é no chamado cadinho doméstico que nós tratamos os nossos amigos, os nossos convidados e os nossos familiares, é que nós estamos desenvolvendo a simpatia, bondade, fraternidade.
para depois levarmos isso para a nossa responsabilidade coletiva e de humanidade. Quase sempre, muitas vezes, nós falamos e poucos fazemos. E muitas vezes nós não conseguimos realizar quase nada daquilo que nós conhecemos, daquilo que é trazido até nós. Por quê? Nos falta paciência, nos falta a piedade. A virtude, que é a base de todas as outras, é a paciência. A claridade é a soma de todos, mas a virtude, ela funciona como um alicerce. A paciência, ela funciona como se esse alicerce. Falta para nós paciência para ensinar os outros, para aprender com os outros, para ouvir sem criticar, para ouvir sem condenar, compreender a todos, assim como nós queríamos ser compreendidos. Como nós, eles também estão caminhando com as mesmas dificuldades, e às vezes essas dificuldades deles são até maiores do que a nossa, mas nós temos uma tendência sempre a priorizar, sempre a achar que a nossa dor, que o nosso sofrimento, que as nossas dificuldades são maiores do que as dos outros. E não é assim. Nem sempre nós damos ao outro o direito de pensar, de agir, de experimentar as oportunidades que a vida oferece de uma forma diferente da nossa. Poucas vezes nós respeitamos as pessoas e as coisas no seu tempo e no seu devido lugar, na sua condição. Nós sempre temos que procurar equilibrar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a informação que nós já dispomos e os nossos irmãos dentro da particularidade peculiar a cada um de nós. Nesse convite amoroso de Jesus, bem-aventurados os mansos, o convite à mansidão e à doçura que Jesus nos fala, ele sintetiza todos os sentimentos contrários à violência e todo o desejo do homem que luta pela paz, pelo equilíbrio e pela harmonia. Mas, e aí? Onde está essa paz tão desejada pelos homens de bem? Como praticar essa paz que nós mesmos sabemos ser tão necessária? Joana de Ângeles, ela nos lembra que a todos nós que a paciência pode ser considerada a ciência da paz, porque ela representa na sua exteriorização. Ela utiliza os instrumentos não violentos para atingir esses objetivos. A paciência é uma forma de nós exteriorizar os nossos sentimentos, aquele momento em que nós estamos passando, sem agressividade, sem discórdia, sem atritos, sem discussões inúteis. Assim, nós, enquanto homens, nós, enquanto humanidade, que possuímos um coração manso, trazemos essa paz dentro de nós, porque nós temos na nossa consciência essa condição, a indulgência para com as faltas alheias. Então, nós temos que ser justos e tolerantes, com o injusto, mas também com o justo, com o que erra, mas também com aquele que está acertando. Nós temos que agir com coerência, procurando sempre exercer a não violência para com os outros. Sempre que tratamos com os outros, nós temos que olhar o que está ao nosso redor, como eles vivem, as condições, qual é o conhecimento, qual é a disponibilidade, aquilo que os afeta. Quando nós olhamos para a criatura, nós não simplesmente podemos dizer, se fosse eu no lugar dele, eu faria tudo diferente. Não, nós faríamos tudo como ele fez, porque é assim que tem que ser. Nós somos uma individualidade, nós temos essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus, mas nós somos únicos, não existe um outro igual a nós. Então, qualquer dificuldade que surja em nossa vida, ela é tolerável, pois saber esperar com paciência a chegada da solução. Então, nós temos que ter em mente que se não cai uma folha de uma árvore, se não for vontade de Deus,
Tudo que está acontecendo é vontade de Deus. E no momento certo, a solução virá até nós. Para que essa paz instale definitivamente em nossos corações, é preciso buscá-la. É preciso revelar ao mundo e às outras criaturas que caminham conosco, começando no nosso lar, no nosso trabalho, o centro, a igreja, o templo de oração que nós estamos convivendo. Da mesma forma que nós influenciamos, nós somos influenciados. Então, a nossa mansidão, a nossa tolerância, isso está sendo vivenciado, está servindo de exemplos para as outras criaturas. Quando nós não somos violentos com os outros ou com aquilo que nos cerca, quando nós buscamos essa paz interior que nós tanto almejamos, nós simplesmente estamos mostrando àquelas criaturas que estão convivendo conosco que nós já estamos em condições de vivenciar e de praticar o Evangelho de Jesus. Aí alguns dirão assim, mas por que Jesus disse que herdarão a terra aqueles que forem mansos? Nós já não estamos na terra? Nós já não estamos vivendo na terra? E por que Jesus, que sempre falou do mundo espiritual, da importância do mundo espiritual, por que ele fala que herdarão a terra? Porque vivendo em plenitude os ensinamentos do Cristo, as suas promessas se cumprem. E ao herdarmos a terra, significa que a terra transformada em um mundo regenerador pelo sentimento de amor para com todos é o nosso objetivo e é o nosso ideal. Então, nós devemos aproveitar o nosso convívio com a nossa família consanguínea, com todas as criaturas que caminham conosco neste planeta de provas e expiações, para colocar em prática toda a vivência do Evangelho. É preciso compreender que nós já não vivemos mais para o Cristo, mas que vivemos em Cristo. E viver em Cristo é compreender a razão da nossa estada aqui. Nós estamos em reparação, nós estamos corrigindo as nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de reconciliarmos com a lei divina que um dia nós burlamos, que um dia nós fomos indulgentes, que um dia nós infringimos, que um dia nós esquecemos que ela é para todos nós. E para encerrar a nossa conversa dessa tarde, nós vamos procurar, vamos ver o que isso significa na nossa vida. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava as multidões os meios de conquistar com o trabalho porque passavam o reino de Deus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e a higiene de coração para que pudessem ver a Deus. Este é o significado do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, onde Jesus, ciente das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, ele nos deixa esse código divino, ele nos deixa este manual de funcionamento. Poderíamos perder todas as escritas, sejam elas sacras, sejam elas humanas, mas somente com o Sermão da Montanha, somente com as bem-aventuranças, nós temos como chegar à casa do Pai. Nós temos como compreender a magnitude da nossa existência através daquele que aqui veio exatamente para nos conduzir. Somos ovelhas do rebanho que segue as orientações do seu pastor querido, Jesus de Nazaré. Muita paz e muita luz a todos os corações, que assim seja.